Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: o mistério revelado e uma oração fervorosa. Hoje nós vamos entrar no nosso segundo tópico, a fervorosa oração de Paulo. Ontem nós vimos o primeiro, que era a introdução. Hoje nós vamos ver o conteúdo da oração do apóstolo. Efésios 3, do verso 17 ao 19. O que é que esses versos mostram para nós? E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. O que Paulo quer dizer para nós nesses versos? Primeiro, nós vamos ver que Paulo apresentou para nós na introdução. O que ele apresentou? O que ele quis dizer em toda a oração? Então fica assim. Na introdução da oração, Paulo apresenta o seu coração a Deus e o porquê ele ora pelos Efésios. Agora, o apóstolo olha para o centro da vida da igreja em Éfeso, da igreja dos Efésios, da nossa igreja hoje na atualidade, ou seja, o coração desta igreja. E ora para que a igreja tenha intensidade, maturidade, seja amada e cada dia diminuindo em si para ser mais parecida com Cristo. Então Paulo, ele quer que a igreja cada dia mais e mais se fortaleça na fé, firme os seus pés na palavra de Deus, em Cristo Jesus, na verdade, para que o seu desenvolvimento seja uma realidade dentro da comunidade cristã, como também na sociedade. Esse era o desejo de Paulo. Então Paulo ele ora agora para que a igreja venha ter ou ser parecida com Cristo. Então vamos ver a finalidade da oração de Paulo, o que ele pede ao Senhor. Primeiro, habite Cristo no vosso coração. Paulo está clamando para que Cristo venha a ser uma realidade na vida cristã dos Efésios, do povo judeu, dos gentios e também de toda a igreja que estava em desenvolvimento. Então, Cristo deveria fazer parte da vida, da história da igreja. Habite Cristo no vosso coração. Se pensarmos que os Efésios são cristãos, essa oração ela não era necessária, pois Cristo já habita neles. Todo aquele que pela fé crê em Cristo Jesus é habitação de Cristo por meio do Espírito Santo, pela qual nós fomos selados. O que Paulo quer para eles então? É uma maior intensidade na vida, permanecer mesmo em Jesus, na vida da igreja, na história da igreja. Ou seja, que Cristo reine em cada coração, seja soberano em tudo. Que ele venha tomar as rédeas, que ele seja verdadeiramente a cabeça da igreja. Aquele que guia, aquele que dá sabedoria, que dá entendimento, que faz com que a igreja cada dia se santifique cada vez mais e mais. Então, eu não estou falando de igreja, de religião, e sim de todos aqueles que creram em Cristo Jesus, porque somos templo do Espírito Santo, e assim, habitação perpétua de Cristo Jesus. Segundo, arraigados e alicerçados em amor. Criar raízes, ter um alicerce, ter um fundamento. Em quem? Em amor. E quem é amor?
1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor. Se Deus é amor, a essência do Filho de Deus, Jesus Cristo, é o amor. Então nós temos que criar raízes, ter a base no amor que é Cristo Jesus. Então Paulo agora usa duas figuras para a firmeza da fé. A raiz e o alicerce, a base. O que o apóstolo está pedindo para que a igreja possa criar raízes profundas no amor, criar raízes em Cristo, colocar o fundamento firme em amor. O fundamento é Cristo. Isso daria estabilidade à vida da igreja. Isso daria firmeza à fé, à convicção, à esperança, no amor, na paz, na alegria da vida da igreja. O amor é o próprio Cristo Jesus. Então nós temos que ter estas raízes bem firmes, nós temos que ter esse alicerce bem firme, nós temos que ter esta pedra de edificação que é Cristo Jesus na nossa vida, na nossa história, na vida da igreja, porque Ele é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Terceiro, conhecer o amor de Cristo. Cristo é o amor, mas Cristo nos amou de uma tal maneira, e isso fica claro no Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de Cristo Jesus, porque Ele deu a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então nós temos que conhecer esse amor que excede todo entendimento. O amor de Cristo é tão alto quanto ao mais alto dos céus. O amor de Cristo é tão profundo quanto ao mais profundo abismo. O amor de Cristo é largo o suficiente para abarcar o Oriente e o Ocidente, e é comprido para abranger o Norte e o Sul. Então, ninguém está fora do raio da ação do amor de Jesus. Ninguém está fora do raio do alcance do amor de Cristo Jesus. Então, o amor de Cristo mostra para nós as 4 extremidades da cruz, que veio do céu para a terra e abrange a todos com seu braço, para que todos, pela fé em Cristo Jesus, alcancem a salvação. Todos, pela fé em Cristo Jesus, alcance a salvação. Ou seja, a salvação é para aqueles que creem em Cristo Jesus pela fé. Então, esse é o amor de Cristo. Primeiro mostra o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o amor de Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o conhecimento do amor de Cristo, de mostrar que Ele se doou, se entregou por nós. É um amor altruísta. Ele morre para nos dar vida. Ele ressuscita para que nele possamos também sermos ressuscitados. Conhecer o amor de Cristo. E por último, ser tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo deixa claro que há espaço para a igreja crescer mais. Como indivíduos devemos continuar nos encher do Espírito Santo, crescer cada dia mais e mais, crescer gradativamente, e assim nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Em Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado destruiu esta plenitude em nossa vida. Paulo está dizendo que nós temos que ser tomados de novo da plenitude, voltar ao paraíso, a ser imagem e semelhança de Deus. Mas como? Em Efésios capítulo 5, verso 18 diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós temos que continuar a encher a nossa vida dos frutos, dos dons do Espírito Santo que Deus derramou sobre a nossa vida. E assim Ele vai moldando o nosso caráter até chegarmos na plenitude de Deus. A igreja deve crescer nele, em Cristo, até atingir a plenitude do próprio Cristo. Nós temos que nos encher do Espírito Santo para atingirmos a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, sermos parecidos com Cristo, para sermos tomados da plenitude de Deus. Ou seja, que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir. Que Cristo cresça para que sejamos parecidos com Ele. É a necessidade do cristão. Que Cristo cresça em nós cada dia mais e mais. E que o nosso ego diminua, o nosso eu diminua. Para quê? Para que possamos ser parecidos com Cristo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que ele fala do amor. Ele diz lá que quando o perfeito vier, então seremos conhecidos por Ele. Nós vamos conhecer como somos conhecidos por Ele, porque Cristo é perfeito. E assim, Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. E a igreja deve crescer nele e atingir a plenitude de Cristo. Ou seja, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João, capítulo 3, verso 2. Ou seja, quando aquele que é perfeito se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. É assim, é a oração de Paulo. Ele intercede para que toda a igreja, pela fé em Cristo Jesus, selados com o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da verdade, possa se santificar cada dia mais e mais, para ser parecido com Cristo. E assim ser tomados da plenitude de Deus. Então o que nós aprendemos hoje na oração de Paulo? Que habite Cristo em nosso coração, que venhamos criar raízes e criar uma base sólida em amor em Cristo Jesus, conhecer o amor de Cristo e sermos tomados da plenitude de Deus. Ou seja, intensidade, estabilidade, o quanto Deus nos ama ou o quanto Deus nos amou, maturidade, ser parecido com Cristo. É isso que nós aprendemos na oração de Paulo hoje. Amanhã nós vamos ver a conclusão. Que conclusão Paulo chega na sua oração? Em favor dos Efésios, em favor da igreja, em favor de nós. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos. Que isso seja uma realidade na nossa vida. Que Cristo venha habitar em nós. Que possamos criar raízes no amor de Deus, no amor de Cristo, no amor do Espírito Santo. Que possamos ter como base na nossa vida, da nossa história, Cristo Jesus. Que possamos, Senhor Deus, a cada momento, entender o amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós, e assim sermos cheios do Espírito Santo, buscando cada dia mais e mais sermos parecidos com Cristo. Aplica esta verdade na minha vida, na minha história, na vida e na história de cada irmão que está vendo este vídeo, ouvindo esta mensagem, ó Pai. Dê vida, dê esperança e que o amor
seja cravado em cada coração o amor de Cristo Jesus por cada um de nós. Abençoe cada ouvinte. Se alguém enfermo, se alguém desempregado, se algum casal está com problema, que o Senhor seja a solução. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.